Tudo bem, pessoal? Aqui é o André Placiti com mais uma videoaula de Toon. Dando continuidade então, nós vamos fazer agora um personagem, só que vamos usar como rigging o Deformation. Esse recurso também tem alguns programas, mas eu vou mostrar para vocês como que ele funciona mais especificamente no Toon. De novo, pessoal, eu estou usando aqui um personagem que eu fiz um model sheet bem simplesinho dele. Dessa vez eu vou usar a posição de frente mesmo, tá? Só para simplificar um pouco. E reparem que o design dele vai exigir um rigging mais orgânico, digamos assim, algo mais maleável. Claro que por ele ser essa coisa meio lula, meio molusco, gelatinoso, claro que você também pode fazer se baseando em séries como Hora de Aventura, por exemplo, onde você tem todas as articulações arredondadas, sempre com movimentos curvilíneos. Porém, para a gente poder usar esse recurso no Toon, o que eu recomendo? Eu vou abrir de novo aqui o arquivo que eu fiz no Illustrator. Tá? Esse aqui, assim como a atividade anterior que a gente fez, que a gente colocou o rigging com cola, com glue, reparem que eu finalizei no Illustrator. Vocês podem também usar o Flash, se alguém tiver mais afinidade, não tem problema. Mas eu recomendo que não faça a vetorização no Toon a partir de um desenho seu, nesse caso, porque a chance do deformation exagerar, por assim dizer, é grande. Então, aqui a gente consegue trabalhar com as linhas mais constantes, sem aquelas falhas, entre aspas, né, que você teria no desenho escaneado. De novo, se vocês quiserem reaproveitar esse personagem aqui, é só mandar um e-mail que eu respondo com esse arquivo. Está na descrição, tá bom? placiti@gmail.com. Então, pessoal, é sempre bom aquele planejamento. Eu vou separar aqui os elementos que a gente vai animar. No caso, reparem que seria interessante a cabeça do personagem ter um acabamento aqui, ó, por cima, mas não tem problema, tá bom? Até porque o chapéu vai esconder essa parte. E o que vai ser feito? A gente não vai recortar nada no Toon. No caso, a gente vai usar o desenho que seria aqui do braço e o antebraço juntos como uma única peça mesmo. Então a gente pode gerar uma articulação com deformation, usando apenas um único desenho, sem precisar separar em braço e antebraço, ou fazer algo mais maleável, tá bom? Aqui eu separei a pontinha só para simular a ideia de uma mão. E as perninhas, pessoal, vocês vão ver que está tudo junto também, ó. Você tem o pé, a canela e a coxa juntas. Eu vou repetir, mas é bom já avisar no início que o deformation a gente poderia usar uma única peça para o corpo. Porém, como aqui você tem um personagem bípede, é interessante separar uma peça para o torso, que vai ser responsável pelos membros superiores, no caso esse desenho, e uma peça para o quadril, que vai ser responsável pelos membros inferiores, ok? Então, só verificar aqui. Muito bem. Então, posso fechar esse arquivo. Vamos criar agora uma nova ceninha no Toon e vamos fazer o rigging com deformation desse personagem. Também acho interessante vocês experimentarem algo de vocês, tá bem? Então vamos colocar como squid, boneco, e manter de novo HDTV 1920 por 1080. E eu vou pedir para criar uma cena. Na última aula a gente acabou usando aqui o Node Library, então não se assustem, tá? O timeline continua aqui. E também revisando, para poder importar arquivos que são vetores, isso pode ser do Illustrator ou do Flash, tem aquele caminho que é o seguinte. Eu vou habilitar aqui, ó, a janelinha do Library,
tá? A gente precisa vir na pastinha do Harmony Premium, clicar com o botão direito e aqui, ó, Write to Modify, que ele vai tirar esse cadeado e agora a gente pode em File, Import, e você tem a opção aqui embaixo, ó, SWF Illustrator Files to Library. Nós vamos pegar aqui, ó, esse arquivinho do Squid Model, tá? Caso vocês estejam usando o arquivo que eu vou mandar por e-mail. Então ele vai gerar de novo para a gente uma template, que é aquela extensão .tpl. Podemos usar aqui o mesmo nome. E eu vou jogar para a câmera. Lembrando que quando ele faz isso, vai ler as cores que a gente usou no Illustrator e vai pedir para recuperar. Então a gente coloca assim. Muito bem. Então pessoal, de novo, a gente tem uma versão aqui na esquerda, que é a referência, tá? E a gente tem aqui os desenhos separadinhos para a gente depois agrupar. Então, como aqui a gente tem bastante detalhe, não só por causa da linha e do preenchimento, eu sempre recomendo, ó, faça uma seleção desses desenhos que estão já separados, tá? E dê um Ctrl G, que é o comando para agrupar. Então agrupei aqui, ó, o braço, no caso seria o tentáculo, né, direito, aqui o tentáculo esquerdo, mesma coisa aqui, ó, com a mão, podemos chamar de mão, né? E outra coisa também que é importante, tá? Eu não devo ter comentado isso antes de abrir o Toon Boom. Vocês viram que no Model Sheet o desenho estava todo curvado, mas para fazer aqui o setup do Deformation, todas essas peças que vão sofrer deformação, isso poderia ser o cabelo de um personagem, a cauda de um personagem, é interessante você deixar ele reto, tá? Por isso que nessa posição aqui, ó, tá tudo esticadinho, para você conseguir aproveitar ao máximo o Deformation. Se você já carrega o desenho distorcido, então você vai ter um pouco de dificuldade para poder animar depois. Então, Ctrl G aqui na cabeça, Ctrl G aqui no chapéu, Ctrl G aqui no corpinho. Eu separei aqui a pupila, nós vamos ter aqui o olho e o quadril do nosso personagem. Então, só uma última verificada, está tudo agrupado. Ok, beleza. Como já não vamos usar mais a biblioteca, eu vou compactar aqui de novo e deixar só a nossa Node View. Então vamos começar a montar aqui o desenho da pupila. Eu já vou posicionar aqui em cima do olhinho. Os dois eu posso agora colocar, ó, em cima da cabeça. Lembrando, pessoal, se porventura acontecer isso aqui, vocês podem ajustar da seguinte maneira. Como na referência o olho tem que ficar em cima, né, eu venho aqui, ó, depois de selecionar o desenho, a gente vem em Drawing, Arrange e Bring to Front. Eu posso estar falando um pouquinho mais rápido agora, mas é porque a gente está revisando também o que a gente já viu nas outras aulas, tá bem? Senão fica muito repetitivo. Então, aqui ela é mais próximo da bandana, né? Tá cobrindo o rostinho, beleza. Já posso encaixar o chapéuzinho aqui. No caso, eu também vou precisar jogar ele para cima agora, né? Aqui é o contrário, né? Então eu preciso jogar o desenho para trás. Em Drawing, Arrange, Send to Back. Então, como eu disse, nesse caso aqui seria interessante fazer um quadril para o personagem, tá? Depende muito do design. Às vezes, pode ser que em alguma situação você consiga usar o Deformation no corpo todo, tá? Tem muito o que experimentar, porque cada tipo de design vai exigir um tipo de rigging, né? Ou talvez o que seja melhor para animar depois.
Aqui pode deixar um pouquinho mais afastado as pernas. E também lembrando, tá pessoal, é muito difícil você fazer o personagem inteiro com um único tipo de rigging. Isso é mais por experiência própria, tá? Geralmente a gente acaba misturando um pouco do rigging simples com o glue. E aí, para finalizar agora, nós temos um bracinho, ou melhor, né, um tentáculo aqui e um aqui. Só cuidado para jogar os dois para baixo. Então, tá bem próximo aqui da referência já. Beleza. Feito isso, pessoal, posso apagar agora esse desenho aqui. Lembrando que, como a gente ainda não colocou peg, não colocou pivô nem nada, tá tudo na única layer, esse é o momento para você poder aproveitar e ajustar aqui o tamanho do personagem. Claro que você pode fazer isso depois, mas lembrem-se que você tem que mudar de ferramenta, tá bom? Eu vou fazer no finalzinho aqui, só para explicar qual que é a diferença. E por último aqui, ó, também tem essa layer de drawing que o programa sempre gera pra gente quando cria uma cena. Posso já deletar. Então pessoal, vou segurar aqui, ó, melhor, selecionar a layer que está todo o personagem, né, todos os desenhos juntos. E para não precisar fazer o recorte e colar e criar cada layer, a gente vai agilizar um pouquinho o processo fazendo o que? Eu vou selecionar todos esses desenhos que já estão agrupados. Eu vim aqui, ó, Drawing, Distribute to Layer, tá? Ou seja, vamos distribuir por camadas. Ok. Só tomando cuidado para depois renomear, tá bom? Então, temos aqui, ó, Squid, chapéu. Não coloquem acento também. Aqui nós temos pupila. Aqui nós temos o olho. Aqui nós temos a cabeça. Podemos chamar de cabeça. Aqui nós temos o torso, ou corpo, tá? Como vocês acharem melhor. Depois nós temos aqui o quadril do nosso personagem. Aqui nós vamos ter, como é uma única peça, eu vou chamar de perna, tá? Aqui não vai ser necessário dividir entre coxa, canela e pé. Então vou colocar como pé direito, aliás, perna direita. Agora nós temos a perna esquerda. Vou colocar como mão direita, tá? Braço direito, mão esquerda e por último nós temos aqui o braço esquerdo. A última layer aqui é a original, né, da template. Como ele já retirou tudo para distribuir, também podemos deletar ela aqui, ó. Ok. Então pessoal, lembrando também, para você poder organizar, tem duas maneiras. Vocês podem selecionar todos os elementos aqui e clicar no Order Node View Up, tá? Que é esse terceiro botãozinho da esquerda para a direita. A gente pode manter os valores aqui que são correspondentes ao espaçamento que vai ter cada um dessas layers aqui, né? Dessas camadinhas. Então ele vai fazer esse desenho em pirâmide para a gente. Agora, como sugestão, eu sempre falo para vocês, né? Se quiserem deixar algo parecido com o personagem, também não tem problema. Aqui tem a pupila. Notem que eu seleciono aqui na câmera, ele já mostra para mim aqui qual é qual no Node View, tá? Então aqui temos a cabeça. Então tem esse grupinho aqui. Agora tem um corpinho, depois tem um quadril logo embaixo,
Aí nós temos a perna direita, perna esquerda já vai ficar por aqui mesmo. Aqui a gente pode até fazer aquela escadinha, ó, tá? E ok. Bem, nesse caso aqui, pessoal, até o momento vocês viram que para fazer a animação a gente tinha, aliás, no caso da animação cutout, era recomendado que a gente criasse uma layer para cada desenho. Aliás, uma layer de animação, que é a PEG. E para isso você teria que fazer aquelas 3 etapas, que é marcar o pivô, adicionar a PEG, e depois especificar para o programa que ele tem que usar o pivô do desenho para animar na PEG. Aqui, os elementos que a gente vai usar o Deformation, não vai ser necessário colocar o Drawing Pivot, nem colocar PEG. Por quê? O Deformation, ele funciona como uma PEG. Então ele já vai ter a própria layer dele e já vai gravar a informação de animação. Porém, para fazer o setup desse Deformation, a gente tem que usar uma ferramenta específica, que é essa aqui, ó. Reparem que eu coloquei o ponteirinho do mouse lá em cima, ó, Rigging Tool. Você tem ali o símbolo de um martelinho, tá? Antes da gente usar aqui o Deformation, só deixa eu marcar primeiro os pivôs dos desenhos que a gente não vai usar o Deformation, tá? Então, por exemplo, aqui no caso da pupila e do olhinho, eu sei que a gente não vai usar. O chapéu, por exemplo, poderia até ter um Deformation, ele pode ter um movimento mais orgânico. Mas para esses desenhos aqui, ó, que eu não for trabalhar com Deformation, eu recomendo que a gente coloque então o pivô e a PEG, né? Ou seja, a gente vai ter que fazer as 3 etapas para esses desenhos que não vão receber Deformation. Então, a pupila vai ter aqui, ó, vou marcar. O olhinho também vai ter. E o quadril... Não, o quadril a gente vai usar o Deformation também. Então, somente esses 2 elementos aqui, ó, tá? Que eu vou trabalhar com PEG. Então, tem que fazer as 3 etapas para os dois, ó, tanto para a pupila quanto para o olho. Marcar o pivô, adicionar PEG e dar o último comando aqui, ó, Set Properties on Main Layers, que era o que? Marcar o Parent PEG. Tá bom? Ok. Mas vamos então para o Deformation. Seguinte, pessoal. Para a gente começar fazendo Deformation, eu vou selecionar aqui o desenho do chapéu e vou clicar no botãozinho do martelinho. Reparem que agora, ó, ele vai fazer a seleção, tá? Vai estar esse rosa, tá marcado aqui o desenho, e o ponteiro virou um alvo, tá? Tem essa bolinha. O cuidado que vocês têm que ter quando forem usar o Deformation é o seguinte: vocês podem, por exemplo, fazer uma estrutura parecida com o Glue, que a gente montou na aula passada. Só que, como você não especifica o pivô com a ferramenta do Drawing Pivot, você vai marcar o pivô quando você dá o primeiro clique com essa ferramenta. Então, por exemplo, eu vou pensar aqui no pivô do chapéu, que ficaria na base, tá? Onde ele encaixa na cabeça. Então eu vou dar o primeiro clique aqui, ó. Então esse aqui já vai ser o pivôzinho do nosso desenho. E aí, para gerar, digamos assim, uma articulação nesse desenho, você vai dar mais um clique. E aí, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, na pontinha do chapéu para encerrar. Quando a gente faz isso, pessoal, eu gero uma articulação parecida com o que a gente viu no personagem da última aula. Se eu usar aqui a ferramenta do Transform, tá? Só como um exemplo, não precisem alterar agora. Notem que, ó, a gente consegue já movimentar nosso chapéuzinho. Não só por aqui, mas ele também dá a opção de rotação aqui embaixo. Tá? Então a gente pode fazer tudo o que a gente tinha feito com o PEG, só que agora a gente está usando somente o Deformation. E, deixa eu só voltar aqui a animação, ok? No momento em que você dá o clique, que você faz o setup, ele cria pra gente, ó, essa abinha aqui.
que é o correspondente a PEG, tá? Ou seja, só que ela é um deformation. E ele também vai criar aqui pra gente, ó, uma layer de deformation. Então, da mesma maneira que você faz a animação nas layers da PEG, aqui você vai fazer a animação na layer do deformation, tá bom? Porém, pessoal, esse tipo de estrutura que a gente fez ainda é um pouco rígida, tá? Ou seja, é muito parecido com a dobra de um cotovelo. E no caso, se você quiser deixar mais orgânico, como que você pode fazer? Tá? Eu vou desfazer então aqui, ó, os pontos e vamos começar de novo. Selecionei então desenho, tá? Vou para a ferramenta do Rigging Tool. Tá? Só dar mais um Ctrl Z que ainda tinha um pivô marcado. Então, pessoal, o macete para você tentar conseguir deixar mais orgânico é o seguinte: quando você for marcar o primeiro ponto do pivô do seu desenho, você não vai simplesmente clicar. Você vai clicar e segurar. E você já tem que ter um desenho em mente de como que vai ser a coluna desse desenho, digamos assim. Então notem que eu vou dar um clique e vou arrastar, ó, até mais ou menos a metade do desenho, tá? Reparem que ele faz até uma linha vermelha. Então ele fez um ponto aqui e esticou um nó para poder editar esse ponto, ó. Na verdade isso aqui não é um ponto, né? Isso aqui é uma extensão para você poder articular. Então depois que você clicou e arrastou até o meio, você tem que fazer agora o contrário. Você vai clicar no que seria o final, tá, dessa coluna, e você vai arrastar, né, clicar, segurar e arrastar em direção do meio de novo, ó. Então se aqui eu puxei para cima, agora eu tenho que vir aqui, clicar, segurar e arrastar para baixo, tá bom? Então assim, ó, a gente fez o setup para tentar deixar mais orgânico o desenho. Então notem agora, ó, que eu consigo deixar mais maleável. E esses nozinhos aqui, ó, servem justamente para você poder editar essa curva e gerar animação. Só cuidado para não exagerar muito, tá? Porque o desenho tem os seus limites. Ok, pessoal? Então, para esse personagem, eu vou fazer o rigging usando esse setup aqui, ó, para deixar o mais orgânico possível, tá bom? Mas claro que vocês também podem fazer se baseando no personagem que a gente viu na aula passada, que é uma articulação mais dura, entre aspas, tá? Então, já fizemos aqui, ó, a estrutura para o chapéu. Então vamos adiante. Agora a gente tem a cabeça. Mesma coisa. Eu vou adotar aqui que o pivô da cabeça é aqui embaixo. Então, ferramenta do Rigging Tool, desenho da cabeça selecionado. Vou clicar e arrastar, ó, até metade aqui. Depois eu vou aqui em cima, clico e arrasto ao contrário, tá? Então, só para a gente testar. Não se assustem, reparem que a linha e o preenchimento não estão casando aqui no preview. Mas se a gente usar o render view aqui, ó, que é essa florzinha azul, notem que a versão final, ó, ele vai só avisar pra gente, tá? Lembrem que aquele desenho serrilhado, esse efeito aqui que a gente está vendo do deformation, é só um preview, tá? É o Toon Boom poupando a nossa máquina, digamos assim. Então beleza, ó, fiz mais um deformation aqui para a cabeça, tá? O equivalente a PEG. Agora a gente vai fazer o que, ó, para o torso, tá? Então mesma coisa. Selecionei o desenho do torso, Rigging Tool, clico e arrasto até a metade, tá? Depois eu clico ao contrário e arrasto até aqui, ó. Reparem que eu não estou me preocupando em deixar tudo alinhadinho, tá bom, pessoal? É também para não ter risco de você clicar em cima do outro deformation, do outro setup que você já fez. Então agora vamos para o quadril. Então o macete está aqui, ó, tá? Quando você faz esse deformation do corpo, esse ponto final aqui, tá? Ele que vai mandar nos braços. Nesse caso, o quadril, como ele manda aqui nas pernas, eu recomendo que vocês façam ao contrário. Então tem que sair por aqui, ó, do cinto, e o ponto final dele, ó, tem que terminar aqui embaixo, tá bom? Na hora que a gente montar a hierarquia vai ficar mais claro o que eu estou falando.
Agora vamos fazer o que? Ó? O deformation para a perna. Clica e arrasta, tá? Clica e arrasta. É um pouco feio esse preview, tá? Mas não se assustem. Então, de novo, ó. Perna aqui, ferramenta do Rigging Tool, martelinho. Clique e arrasta, tá? Começa pelo pivô. Aí clique e arrasta. Então, para encerrar agora nos membros superiores, nesse caso aqui é na horizontal, mas a ideia é a mesma, ó. Eu vou clicar no pivô, que seria o ombro, só que eu vou arrastar até aqui, ó, até o cotovelo. Aí depois na extremidade, que é a munheca, clico e arrasto em direção ao cotovelo de novo, tá? Para a mão, então eu vou começar daqui, vem até a metade do desenho, depois vem até aqui. Então, fazer um teste rápido aqui com eles, tá? Então, o braço está articulando, legal. Mãozinha também, ó. A mão, você vê que o preview até que não fica tão distorcido, tá? Não incomoda tanto. Aqui toma cuidado quando for mexer no corpo, tá? Mas está funcionando. Ok. Aqui também no quadril, cuidado, tá? Para não distorcer muito. E isso aí. Ok, pessoal, agora só tem uma questão, que é a seguinte. Para fazer hierarquia com esses deformations é diferente da PEG. Por quê? Vocês viram lá, tanto na primeira aula que a gente fez com o personagem do robozinho, quanto do outro, que a gente usou o glue, bastava você fazer o quê? A ligação entre as pegs. Ou seja, se eu quero fazer o olho mandando na pupila, basta puxar aqui de baixo, né? Ou seja, ele vai ser o chefe, então ele vai mandar na pupila. Então eu puxo por aqui e ligo em cima do subordinado, de quem vai obedecer, tá? Então por aqui eu já estabeleço uma hierarquia. Porém, quando eu trabalho aqui com deformation, a gente vai precisar colocar uma pecinha que a gente chama do quê? De kinematic output, tá? Então eu não vou poder fazer a ligação direta entre os deformations. Então, por exemplo, se eu preciso fazer com que a mão aqui direita, né, obedeça o braço direito, que enquanto eu estiver articulando ele não vai obedecer. A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai voltar aqui no Node Library, tá? Aquela seção que tem os filtros. A gente vai entrar aqui, ó, na opção Deformation, que a gente viu para pegar o glue também, né? E da listinha que ele tem aqui pra gente, ó, vocês vão procurar o Kinematic, esse aqui, ó. Deixa eu até deixar o mouse em cima para ver se ele coloca o nome pra gente. Não? Eu vou jogar aqui, ó, pra gente poder ler. Tá? Então, é um Kinematic Output. Então, pessoal, para a hierarquia obedecer, funcionar direitinho, eu não vou poder ligar direto aqui, ó, assim, tá? Olha só o que aconteceu, onde foi parar a estrutura, né, o setup da mão, veio aqui para trás, ó. Então, o ideal é fazer o seguinte, para ele não ter esse problema, a gente vai primeiro ligar aqui no Kinematic, e aí sim, a gente faz ele mandando na mão. Então agora eu consigo articular o braço, ó, e a mão continua com o seu setup, com a sua estrutura, tá bom? Então sempre que tiver uma hierarquia entre deformations, esse é o procedimento, tá? Vocês têm que colocar um kinematic antes. Então de novo, ó, se eu tenho aqui o corpo, ou melhor, né, o torso, eu tenho que fazer ele mandando aqui no kinematic e aí mandando no braço, tá? Então, por exemplo, se a gente articular aqui agora o corpinho, ó, reparem que o braço vai obedecer, tá?
Por isso que eu pedi para vocês separarem. Se a gente colocasse a hierarquia do corpo mandando aqui nas pernas, esse movimento aqui ia fazer as pernas se mexerem. Tá? Então é mais para a gente poder se organizar. Então de novo, ó, um kinematic aqui, agora ele manda no braço esquerdo e o braço esquerdo manda na mão esquerda. Mais um teste, então ótimo. Ó. Os braços agora estão obedecendo o corpinho, tá bom? Mais uma vez, se eu preciso fazer agora o deformation do torso mandando na cabeça, a gente precisa primeiro colocar um kinematic, tá? Ligado aqui na cabeça, e aí sim a gente faz o corpo mandando. Ó. Mais uma vez aqui, ó. A gente já vai fazer das pecs também, não se preocupem. Então agora a cabeça manda no chapéu. Eu vou mudar um pouquinho a posição aqui, ó, só para ficar mais claro. Então a gente tem, ó, a cabeça mandando no chapéu e aqui a gente tem o torso mandando, tá, na cabeça. Então tem uma escadinha aqui e você tem o torso mandando nos braços também. Nesse caso, pessoal, eu sempre recomendo fazer o seguinte, ó. Quando o personagem tem um quadril, é interessante você fazer então o quadril como mestre, né? Então eu vou colocar aqui esse kinematic em cima do torso e eu vou fazer o quadril mandando. Então se eu precisar rotacionar aqui o quadril, ó, todo o resto vai obedecer, tá bom? Bem, a gente precisa fazer agora a cabeça mandando no olho. Sem problema. Nesse caso, como é uma PEG, tá? A gente pode colocar direto. Porém, notem que se você não colocar o kinematic, o olho vai distorcer também, ó. Tá? Se a sua intenção é deixar, por exemplo, no caso, o desenho do olho normal, então a gente vai trazer um kinematic para cá. E agora sim, ó, quando a gente estiver mexendo a cabeça, o desenho do olho vai sempre manter, né, o mesmo tamanho. Eu só não tomei cuidado aqui, ó. Talvez fosse interessante pegar essa pecinha e separar, né, jogar atrás também, que é o nozinho da bandana. Mas tudo bem, não tem problema. Então, só para encerrar aqui, ó, a gente vai pegar agora o quadril, tá? E fazer ele mandando nos membros aqui de baixo. Então, vou colocar um kinematic para cada deformation. E agora, quando a gente movimentar, ó, tá? O quadril, todas essas pecinhas vão obedecer. Então, tá aí a hierarquia feita com o nosso personagem com deformation. Vamos fazer uma pose aqui rapidinho, tá? Só para vocês verem como que vai ficar o render final. Então você vai fazer a animação por aqui, ó, como se fosse os ossos do personagem. Caso vocês não queiram visualizar aqui, pessoal, o Rigging Tool,
Vocês estão vendo que aqui, ó, do lado dela, do botãozinho que a gente usa a ferramenta, vocês têm, ó, Show the Select Deformation Chain and Hide All Others. Então quando você clica nele, ó, dependendo do qual você selecionar, ele vai esconder e mostrar os outros. Para tirar todos, ó, opa, é só você não ter nenhum selecionado, tá? E clicar no botãozinho. Então é uma ferramenta interessante, dependendo do design do seu personagem, tá? Vocês podem fazer bastante coisa. Vamos resetar aqui. Deixa eu ver se eu consigo gerar uma animaçãozinha. Nesse caso, ó, lembrando, por ser uma animação cutout, não se esqueçam de estender aqui os desenhos, tá? Ou seja, a gente usa o atalho que é o F5. E aí eu vou trabalhar nas layers do Deformation. Então, para poder mostrar o osso, né, o bones, é só selecionar aqui no caso Deformation, quadril, eu quero do braço direito. Então vou selecionar aqui o desenho do braço direito, ou melhor, né, o Deformation, e vou clicar aqui, ó, para ele mostrar, tá bom? Então a gente pode fazer uma animaçãozinha aqui dos bracinhos se mexendo, por exemplo. Vou usar o F6, tá, para registrar aqui esse primeiro quadro. E aí a gente pode fazer já algo mais ou menos assim, ó, como se fosse uma onda, né? Sempre tomando cuidado, né, pessoal, com aceleração, desaceleração. Tá faltando aqui a questão do overlapping, tá? Mas dá uma ideia aqui de como que vai ficar. Caso vocês queiram um preview também da animação, você tem aqui a opção, ó, do lado do play, você tem o render and play. Então ele carrega rapidinho a cena, tá? Em outra aula eu vou mostrar como gerar o arquivo final. Você pode fazer em Movie, Ave. Tudo bem? Então, pessoal, próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como fazer uma biblioteca de boca para o seu personagem. Essa próxima aula, na verdade, vai ser dividida em duas partes. Por quê? A gente vai fazer uma biblioteca não só de boca, mas também de expressões. E na segunda parte eu vou mostrar para vocês como usar o Auto Lip Sync. Então a gente vai ter já preparado uma biblioteca de bocas, renomeadas, bonitinhas, e nessa segunda parte eu vou mostrar como usar esse Auto Lip Sync. E também a parte que é importante, o acting, na animação. Tudo bem? Então um abraço, a gente se vê na próxima aula, pessoal.